Você sabe quando foi o primeiro acidente de trânsito registrado aqui no Brasil? Eu te garanto que, no mínimo, você já ouviu falar sobre quem era o motorista desse acidente em questão. Não por causa do acidente em si, mas porque ele era uma verdadeira personalidade brasileira. Ficou curioso para saber como foi o acidente e quem era essa pessoa? Fica aí que eu vou te contar tudinho nesse vídeo. De acordo com a Confederação Nacional de Transportes, a CNT, em 2019 foram registrados 67 mil acidentes de trânsito nas rodovias federais do Brasil. Mas a gente veio para falar de um tempo um pouquinho mais distante, mais precisamente para falar sobre o primeiro acidente de trânsito que se tem notícia aqui no Brasil. O ano era 1897. O Brasil era uma república há pouco tempo, 8 anos para ser mais preciso. O presidente era Prudente José de Moraes Barros, ou Prudente de Moraes se você preferir, que aqui em Natal ainda deu o nome dele para uma das principais avenidas da zona sul da cidade. Mas já partindo do contexto histórico para o acidente em si, ele aconteceu no Rio de Janeiro e o carro envolvido pertencia a José do Patrocínio, uma importante figura da época e que teve uma atuação importante também no movimento abolicionista aqui no país. O cara importou para o Brasil um Gardner Serpollet. Bom, eu não sei falar francês, mas eu espero que a pronúncia esteja o mais próximo possível da correta. Esse carro era francês e mais parecia um triciclo. O veículo, que chegou totalmente desmontado aqui no Brasil, era movido a vapor e tinha mais ou menos uns 8 cavalos. Ah, e falando em carro a vapor, tem vídeo no canal sobre o primeiro carro a vapor aqui do Brasil. Foi ele, inclusive, o primeiro a dar um rolê pelas ruas do país. Você pode assistir esse vídeo clicando no card aqui em cima. Bom, voltando à história, o José do Patrocínio estava felizão com o carro. Ele disse que o veículo era capaz de se mover a léguas por hora e que com um bom motorista o automóvel subiria o Corcovado como um cabrito. E a confiança no carro era tanta que José do Patrocínio dizia que o veículo era capaz de ir do Largo de São Francisco, no centro do Rio de Janeiro, até o Alto da Tijuca, onde hoje seria o Alto da Boa Vista, em meia hora. Cariocas, se eu tiver errado alguma dessas localizações aí, por favor, me corrijam aqui embaixo nos comentários, beleza? Com as condições de trânsito atuais, é mais ou menos o mesmo tempo que se leva para fazer esse deslocamento hoje, de acordo com o Google Maps, dependendo do horário, claro. Pois é, os automóveis não eram muito comuns naquela época e costumavam chamar bastante atenção nas ruas. O cronista João do Rio relatou a reação das pessoas ao ver aquelas máquinas escandalosas e que andavam sozinhas pelas ruas. O primeiro, de Patrocínio, foi motivo de escandalosa atenção. Gente de guarda-chuva debaixo do braço parava estarrecida, como se tivesse visto um bicho de Marte ou um aparelho de morte imediata. Rapaz... Naquela época, os carros ainda enfrentavam uma certa desconfiança da população. E quando um dos poucos carros da cidade inventava de dar uma pane no meio da rua, o motorista ainda tinha que aguentar a garotada cercando o carro e vaiando. É mole? 8 dias depois da chegada do carro de José do Patrocínio, ele resolveu chamar um amigo dele para passear. Só que o cara era tão brother, mas tão brother, que ele resolveu deixar o cara dar um rolê no carro pilotando. Vê só, hein? Olha só a ideia de Jerico. O Patrocínio pulou pro lado esquerdo do banco e falou: "Ô brother, chega aí, assume a boleia." Sim, ele pulou pro lado esquerdo do banco. É que na época os veículos eram projetados para circular em mão inglesa. Ou seja, o volante ficava do lado direito. Direito, né? Aqui é direita. E foi aí que o acidente começou a se desenhar, porque o cara que assumiu o volante até então nunca tinha tido nenhuma experiência de pilotar um carro antes. O rolê começou em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, e iria até o Alto da Boa Vista pela Estrada Velha da Tijuca. Tinha tudo para dar errado, não é? E deu. Na primeira curva, o motorista perdeu o controle do carro e atingiu uma árvore a nada mais nada menos que 4 km por hora. Resultado, o motorista e o José do Patrocínio, dono do carro, não se machucaram, mas o veículo deu perda total. Será que ele tinha seguro?
E agora chega o ápice desse vídeo, a revelação que você estava esperando para saber. Sabe quem era esse motorista? Meu Deus do céu! Mas antes, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, se inscrever no canal também, que é muito importante pra gente. Agora, vamos voltar que eu vou revelar pra você quem era esse motorista. Pois é, e o responsável pelo primeiro acidente de trânsito que se tem notícia aqui no Brasil ainda se gabava, tirava onda por ter sido o precursor das barbeiragens aqui no país. Mas no fundo parece que ele pegou uma birra com o tal do automóvel mesmo. Tanto que ele descrevia o veículo como feio, pequenino, amarelo e que deixava um cheiro insuportável de petróleo no ar por onde passava. E o motorista desse acidente era ninguém mais, ninguém menos do que o escritor Olavo Bilac, conhecido como o príncipe dos poetas e também o patrono do serviço militar aqui no Brasil. A gente sabe que Olavo Bilac tinha uma habilidade ímpar com as palavras, mas parece que no volante não tinha tanta habilidade assim não, viu? Gostou dessa história? Então aproveita, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações, porque aí você fica sabendo em primeira mão quando tem vídeo novo aqui no Auto Repórter. A gente se vê. Tchau!